Olá, tudo bem? A partir de agora, vamos estudar a segunda coluna da verdade e como o anticristo trabalhou para jogá-la por terra. Eu tenho certeza de que o poder de Deus vai restaurar a segunda verdade na sua vida, assim como restaurou a primeira. Então, a partir de agora, eu convido você a abrir a Bíblia e junto comigo fazermos um estudo maravilhoso, um estudo que vai mexer profundamente com o seu coração e também com a sua vida espiritual. Vamos chegar aqui, dá uma chegadinha mais perto e vamos bater um papo. Eu vou sentar aqui e nós vamos conversar de amigo para amigo, tá certo? A segunda coluna da verdade, você já sabe qual é? É Jesus. Lembra que são 5? Vamos repetir as 5. A primeira é Deus, a segunda Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos. A primeira coluna já estudamos e agora olha para cá e vamos ver a segunda. A segunda verdade lançada por terra. O texto bíblico é João 14, versículo 6. Você conhece, né? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse: Eu sou a verdade. E ele afirmou: Ninguém pode chegar até Deus senão por mim. Então agora você sabe que Jesus fechou. Ele disse: Não é possível entrar no céu através de outra pessoa, nem por um outro caminho. Existe apenas um caminho, e eu sou o caminho. Existe apenas uma verdade, e eu sou a verdade. E eu também sou a vida, disse Jesus. Aqui, João 14, 6 deixa isso muito claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso único Salvador. Agora eu chamo a sua atenção para o texto da Bíblia. No livro de Timóteo, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, eu vou abrir aqui e você pode abrir aí também. Vamos ler. Esse capítulo e esse versículo tem uma mensagem fortíssima para nós. 1 Timóteo 2, versículo 5. Confira. Porquanto, diz a Bíblia, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz que só existe um mediador, um intercessor, um advogado, apenas um entre Deus e nós. E você viu na Bíblia que este um mediador único é Jesus Cristo. A grande pergunta é: como que o diabo pretende jogar esta verdade por terra? Em Daniel 8, versículo 12, diz que Satanás, através do anticristo, iria pisar na verdade, iria jogá-la por terra, e diz a Bíblia que esta ideia estranha iria prosperar. E por incrível que pareça, prosperou. Prosperou a mentira, e a verdade foi sufocada. Hoje, uma porcentagem muito pequena da humanidade aceita a verdade, e a porcentagem maior, infelizmente, vive na mentira. Mas tem aqueles que vivem na mentira, sabe por quê? Porque não conhecem a verdade. Porque se conhecerem a verdade, com certeza estarão ou passarão a viver na verdade. E eu espero que você agora conheça esta verdade. Você vai saber como que atacaram a verdade de Jesus e como que ela pode ser restaurada no coração de pessoas sinceras, como você que está aqui comigo. Vamos aqui, dá uma olhada. A ira de Satanás contra Jesus. Vamos começar falando da ira no céu. A ira de Satanás contra Jesus no céu. Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão. O dragão é o diabo e ele realmente se irou. Agora eu vou te mostrar em detalhes, vou te mostrar na nossa tela, como foi que a ira se manifestou no céu contra Jesus. E depois a gente vai dar alguns passos, vendo o Jardim do Éden, vendo o batismo de Jesus e até os dias de hoje. Vamos comigo ver exatamente como foi esse trabalho satânico lá no céu, tentando pisar, tentando destruir a grande verdade sobre Jesus Cristo. Me acompanha. Aqui você pode logo olhar e ver que Jesus realmente
é o caminho, a verdade e a vida. Você se lembra do estudo anterior, quando eu disse que lá no céu, quando Deus apresentou Jesus como sendo o Criador e o mantenedor da vida na terra, você se lembra quando disse que Satanás ficou com inveja, com ciúmes, e aí criou um plano para destruir Jesus Cristo, para destruir Deus e para colocar o seu trono acima das estrelas de Deus? Pois é, agora você percebe que a ira de Satanás contra Jesus realmente começou no céu. A inveja contra Jesus. E a Bíblia descreve em Apocalipse 12:17, dizendo assim, olha, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Miguel é Jesus e os seus anjos, os anjos bons. O dragão é Satanás e os anjos do dragão são os anjos caídos, os demônios que caíram juntamente com Lúcifer, quando este foi expulso do céu. Diante disto, você pode perceber aqui que Satanás, ele trabalhou terrivelmente colocando no céu, semeando lá no céu, uma ideia errada a respeito de Jesus. E essa ideia, que começou lá, infelizmente veio para cá. E aqui na terra, Satanás continua perseguindo Jesus. Na verdade, ele tem ciúmes de Jesus. Na verdade, ele não gosta de Jesus. E também não gosta das pessoas que aceitam Jesus. Mas olha, isso não me importa, né? O que importa é que Jesus me ama e que Jesus te ama, não é mesmo? Se o diabo não gosta da gente, amém, que continue assim, nós não queremos nada com ele. Agora, queremos saber quais as suas estratégias para que não venhamos cair nas garras do inimigo. Agora vamos ver como que a ira de Satanás, que começou no céu, como que veio para a terra e o que aconteceu aqui na terra. Vamos lá. Aqui na terra, as coisas aconteceram mais ou menos assim. Você vai acompanhar, conforme diz a Bíblia, o homem foi criado, Adão e Eva estavam no paraíso e Satanás foi expulso e ele veio para o jardim do Éden. E aqui você pode dar uma olhada, a ira começou no céu, depois veio para o jardim do Éden e depois houve uma perseguição direta ao menino Jesus. No jardim do Éden, Satanás procurou torcer a palavra de Deus. Deus falou uma coisa para Adão e o diabo procurou torcer aquela palavra. O objetivo de Satanás era trazer para si a adoração que só a Deus pertence, e a ideia de Satanás era desviar o plano da salvação que Jesus veio nos trazer. Chegou finalmente o momento em que Jesus nasceu. Maria ficou grávida, deu à luz ao menino Jesus. E quando Jesus aqui nasceu, Satanás estava de prontidão. E a Bíblia descreve que o diabo entrou no corpo de Herodes e Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção do diabo era matar Jesus. Já imaginou? Mas Deus protegeu Jesus, assim como Deus nos protege. Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte? Eu mesmo, uma vez, capotei o meu carro e caí dentro de um rio. Estava eu, a minha esposa, e na época eu tinha uma filha. Hoje eu tenho 2 filhas. São lindas. Assim como o pai, né? Você sabe, né? 2 filhas eu tenho hoje. Na época eu tinha uma. Estava eu, a minha esposa e a minha filha, andando, viajando. A nossa viagem era para pregar o Evangelho. No meio do caminho começou a chover e o objetivo nosso, que era sagrado, era também motivo da ira de Satanás. De repente, a 60 por hora, eu perdi o controle no volante e o carro capotou 3 vezes e eu caí dentro de um rio com os 4 pneus do carro para cima, o teto todo para baixo, totalmente de ponta cabeça, e nós ficamos ali. E só não aconteceu algo pior, porque Deus estava conosco. O carro ficou com a sua traseira enganchado na ribanceira, nas árvores que estavam ali na margem, na lateral daquele rio. E uma parte ficou dentro da água e a outra parte ficou fora. Eu olhei para um canto, olhei para o outro e vi que a minha esposa, a minha filhinha estavam bem. Nós saímos do carro, segurando aqui, se agarrando ali e saímos até a estrada. Quando saímos, o carro desceu. Eu percebi ali que o diabo não gosta de Jesus e também não gosta de quem fala de Jesus e de quem ama Jesus. Por isso, quando Jesus nasceu,
ele se preocupou em matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não conseguiu, porque Deus era com Jesus, era com Maria, era com José, e Deus protegeu Jesus. Então, na infância de Jesus, o diabo tentou realmente destruir Jesus, como você pode ver aqui, no céu, no jardim do Éden e na infância de Jesus. E depois, antes do batismo. Durante todo o período que antecedeu o batismo de Jesus, o diabo tentou de todas as maneiras matar Jesus. Eu quero dizer que antes do batismo de Jesus, era interessante para Satanás matar Jesus. Mas, olha aqui, mas após o batismo de Jesus, então o diabo não queria mais que Jesus morresse. Por que será, hein? Sabe por quê? Porque depois do batismo de Jesus, a hora que Jesus morresse, ele salvaria a humanidade, ele salvaria a mim e a você. E o diabo sabia que após o batismo, se Jesus morresse, ele, o diabo, estaria perdido. Então, ele, de uma forma muito covarde, ele tentou matar Jesus antes do batismo, porque depois do batismo, o que o diabo queria mesmo era levar Jesus ao pecado. Você já imaginou o diabo tentar Jesus para que Jesus pudesse cair em algum pecado? Incrível, não é? Mas aqui tem uma lição. Se o diabo tentou Jesus Cristo, se o diabo quis levar Jesus ao pecado, eu pergunto, e a nós? Você não acha que o diabo teve ousadia, teve a cara de pau de tentar Jesus? Eu pergunto, o que ele não faria conosco, nós que já somos pecadores? Mas tenha certeza, aquele Jesus que derrotou o diabo várias vezes, ele pode derrotar o diabo hoje na sua vida. Se o diabo está perturbando você, se você está preso em alguma artimanha de Satanás, seja um vício, seja dívidas, seja problema no casamento, seja infidelidade, seja adultério, seja pensamentos maus, depressão, remédios, tantos e tantos problemas que eu nem sei descrever aqui, mas você sabe qual é o seu problema. Seja qual for ele, se o diabo está perturbando você, o mesmo Jesus que derrotou o diabo, o mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, este Jesus, ele tem poder para derrotar o diabo mais uma vez. E sabe quanto tempo Jesus precisa para mudar a sua vida, transformar a sua história? 1 segundo. Bom, 1 segundo se você abrir o coração em 1 segundo. Agora, se você demorar 15 anos para se entregar a Jesus, ele vai precisar de 15 anos para mudar o seu coração. Depende de você. Mas eu tenho certeza que ainda hoje esse milagre vai acontecer. Amém? Deus tem esse propósito e tem esse poder na sua vida. Mas a perseguição continua. Parece até um filme, não é? O diabo continua perseguindo Jesus. Ele tenta fazer agora alguma coisa incrível, terrível, espantoso. Olha aqui. A ousadia de Satanás. Qual foi a ousadia de Satanás? São Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11, o diabo propôs um pacto a Jesus. Um pacto? O diabo quis fazer um pacto com Jesus? Sim, ele quis. Você já ouviu falar de pessoas que fazem pacto com Satanás? Já ouviu falar de pessoas que querem prosperar, querem ficar ricas e de repente resolvem fazer um pacto com o demônio? Pois é, está cheio de satanistas por aí fazendo pacto com Satanás. E Satanás está a fim de fazer pactos. Você quer fazer pacto com o diabo? Não, Deus me livre, né? Eu não quero, você também não quer. Mas lembre-se, ele tentou fazer um pacto com Jesus. Diz em Mateus capítulo 4, de 8 a 11, que o diabo levou Jesus a um determinado lugar, depois do batismo, entende? Depois do batismo, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles a Jesus. Mostrou as riquezas. Vem aqui, eu vou te mostrar também alguma coisa que o diabo mostrou a Jesus, ali, depois do batismo, no deserto da tentação. O diabo queria, na verdade, era levar Jesus a cometer o pior pecado do mundo. É o que ele está a fim de fazer. Mas ele não conseguiu, ele não consegue porque ele é derrotado. Vamos aqui. Você vai olhar aqui nesta tela e você vai perceber o seguinte. Aqui você pode ver as riquezas, você pode ver pessoas se divertindo, você pode ver aqui, olha, prédios, você pode ver aqui grandes cidades como São Paulo, Nova York, Chicago, tantas cidades. O diabo mostrou os reinos do mundo e a glória deles a Jesus. E sabe o que ele disse? Ele disse, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles.
Imagina, o diabo quis fazer um pacto com Jesus e disse: Jesus, fechado? Você me adora, eu te dou tudo e você não precisa nem morrer, tá bom? Eu te livro da morte, você não morre, eu não vou mais perturbar você, basta você se ajoelhar e você se curvar diante de mim e eu te dou tudo isso aqui. Que tal? Jesus olhou bem para a cara do diabo e diz aqui: olha aqui, diabo, vai embora daqui. Eu não quero nada com você, o Senhor te repreenda. E Jesus disse: somente a Deus, está escrito na Bíblia, somente a Deus devemos adorar e somente a Deus devemos prestar o nosso culto. E Jesus expulsou o diabo, ele foi embora e os anjos de Deus vieram. E Jesus ensinou uma grande lição: nunca devemos nos render, nos ajoelhar diante do inimigo, mesmo quando você estiver endividado, mesmo quando o seu marido não é fiel a você, mesmo quando a sua esposa não é fiel a você. Não importa a sua situação, se você está desempregado, se você está bem, se você está mal, nos momentos difíceis, o diabo vem com propostas. Ele diz: você quer ficar rico? Você quer ganhar dinheiro? Você quer fazer sucesso? Então faça isto. É o que ele quis fazer com Jesus. Mas quando o diabo aparecer para você, quando o diabo vir falando alguma coisa, quando ele chegar tentando mudar a situação, diga: o Senhor te repreenda, Satanás. Ajoelhe-se e você terá a vitória pelo sangue de Jesus. Ele perseguiu Jesus no céu, no Éden. Antes do batismo ele queria que Jesus morresse, mas depois do batismo ele queria que Jesus pecasse, ele queria que Jesus cometesse um deslize, ele queria, na verdade, era que Jesus se afastasse de Deus, porque se ele consegue destruir Jesus, aí pronto, ele destruiria tudo mais que diz respeito a Deus. A história continua e nós vamos agora para o ponto final. Preste atenção, me acompanhe e você vai ver exatamente o que a palavra de Deus fala sobre o que aconteceu neste momento em que Jesus foi perseguido por Satanás. Vamos aqui, chega bem pertinho, vamos bater aquele papo, né? Porque o importante mesmo não é apenas ouvir o que eu estou falando. O importante é ver o que Deus está falando aqui. Isso sim é importante, você não acha? E tudo isso que eu estou dizendo está na palavra de Deus. Agora, eu vou te mostrar o grande ataque, a obra maligna que o diabo, totalmente o diabo, não podemos falar outra coisa, o diabo elaborou para pisar nesta verdade que é Jesus. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Vamos analisar o ataque. E esse ataque eu vou mostrar baseado em Apocalipse 12, 17 e baseado também em Daniel 8, versículo 12. Vem para cá. Olha aqui. O diabo propôs um pacto a Jesus, e agora escute, a igreja romana, lembra aquela mulher prostituta, símbolo da igreja romana? A igreja romana estabeleceu a intercessão dos santos. Santos? Você sabe o que diz a Bíblia sobre santos? Apocalipse 14, versículo 12, diz que santo é aquele que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Mas sabe o que a igreja romana entende como santo? Para a igreja romana só vira santo depois que morre. O camarada morre, eles enterram a pessoa, aí vai alguém lá, faz uma oração, recebe um milagre, daqui a pouco vai outro, faz uma fila, e daqui a pouco a igreja, depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles canonizam a pessoa e diz: essa pessoa agora é santa. Aí começa a fazer milagres. E esses santos, segundo dizem os romanistas, segundo dizem aqueles que defendem essa ideia satânica, eles dizem que esses santos estão no céu e intercedem por nós. Você já ouviu falar daqueles santos mediadores? Por exemplo, tem um santo para cada problema. Existe o santo dos endividados, não é? Tem o santo também das causas impossíveis, não tem? Ah, tem aquele santo que é o santo casamenteiro, aquela garota que não consegue casar, ela faz uma promessa, ela faz um trabalho e ela pega o santo, São Benedito? Não, esse não, o casamenteiro, vem cá. É o Santo Antônio, é ou não é? Eu tenho um irmão chamado Antônio e foi dado o nome a ele porque ele nasceu no dia do Santo Antônio. Então, o Santo Antônio é o casamenteiro, mas tem também o São Benedito, que é um outro intercessor, é um outro mediador aí. E tem cada santo tem uma função. Existem santos mediadores do ponto de vista da igreja romana. A igreja romana, como você pode ver aqui, estabeleceu a intercessão dos santos. Tem um santo para cada problema. Tem inclusive o santo que intercede pela garganta, entendeu? Esse é engraçado demais. Já aconteceu com você? Você já viu de alguém estar comendo e de repente a pessoa engasga e
começa a tossir, alguém vem dar um tapa nas costas e diz assim, São Brás, na panela ainda tem mais. Eles dizem que o São Brás é o que protege a garganta, é o que protege a vida daqueles que estão engasgados aí pela vida fora. Que absurdo, né? Tem um santo que intercede por cada problema. Quem foi que inventou esse negócio? Da onde tiraram isso? Da Bíblia? Não, senhor. Eu te dou um presente se você mostrar na Bíblia algum santo intercessor. Não existe. Então, quando a igreja romana coloca os santos para intercederem por nós, eles estão fazendo, sabe o quê? Pisando na verdade, porque diz a Bíblia, há um só mediador entre Deus e o homem, é Jesus. E ponto final. Por quê? Porque esses homens, eles precisam dizer que tem santos intercessores. Da onde tiraram essa ideia? Qual é o objetivo? Meu amigo, por trás dessa doutrina de homens, por trás dessa ideia de homens, tem o diabo perseguindo Jesus. E o diabo quer perseguir você também. Ele quer, de todas as formas, afastar você do caminho de Deus. A igreja romana fez isso aqui, ó. Olha lá, ó. Eles dizem que Maria é nossa advogada. Você sabe rezar? Você conhece a reza chamada Salve Rainha? Eu conheço muito bem. E conheço outras rezas. E você sabe que a Salve Rainha diz que Maria é nossa advogada. O dia que Maria descobrir que estão falando isso dela, com certeza ela não vai gostar. Maria é uma pessoa que dá um exemplo maravilhoso para nós. E não pense que estou falando mal de Maria, viu? Porque tem essa mania, falar, crente fala mal de Maria. Quem foi que falou isso para você? Eu sou capaz de fazer aqui um estudo bíblico sobre Maria. Eu sou capaz de provar de que os devotos de Maria, se Maria se encontrasse com eles, Maria repreenderia todo mundo. Porque tem muita gente que fuma e diz que é devoto dela. Tem muita gente que bebe cachaça e diz que é devoto dela. Tem muita gente que apronta todas e diz que é devoto dela. Isso não está certo. Maria foi uma mulher santa mesmo, com certeza. Mas ela não é advogada de ninguém e nem mediadora. Essa ideia quem inventou foi a Igreja Católica, e isso está errado. A Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, homem. E acabou. Aqui você vê como eles estão jogando por terra, verdade? Eu queria que você olhasse para esse quadro. Dá para você olhar? Chega perto e olha. Está vendo? Esse aqui é Jesus. Esse aqui é o pontífice romano. Olha a imponência dele. Olha só a ostentação. Está vendo? Andando num carro blindado. Ele está ali sendo adorado por multidões. E olha a humildade de Jesus, andando descalço, a pé, no jumentinho muitas vezes. Dá para comparar? O que você acha? É ou não é uma blasfêmia? É ou não é um ataque a esta verdade? Olha aqui. Jesus e o diabo. Se você diz Jesus é o único mediador, parabéns, você está certo. Mas se você coloca outros no lugar de Jesus, então você cai para o lado de Satanás. E eu pergunto, a quem você quer servir? A Jesus ou ao diabo? A quem você aceita como seu mediador? Claro que é Jesus. Mas quando é que o diabo torna-se um intruso aí na nossa vida? É quando colocamos santos, pessoas que já morreram, como sendo intercessoras. Aí sim é um problema. Jesus ou o diabo? Agora você tem capacidade de decidir. Eu gostaria de dizer que a escolha é sua. Você escolhe, como diz por aí, você decide. E eu espero que você se decida por Jesus, sempre por Ele, porque Jesus tem um plano na sua vida. Você pode ver aqui, ó, o globo terrestre e aqui Jesus chorando. Sabem por que Jesus chora? Porque estão pisando na verdade da sua palavra. Estão pisando na verdade da salvação. O objetivo de Satanás, ao colocar outros santos para intercederem aí, que na verdade não intercede nada, isso é tudo mentira. Mas a ideia é tentar tirar Jesus, na verdade, tentar atrapalhar a salvação. Mas isto não vai acontecer, porque Jesus tem poder para mudar a situação. Ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor. E eu e você somos as ovelhas. Em outras palavras, ele é o pai e nós somos os filhos. E o pai está estendendo a mão para o filho. E eu quero segurar na mão de Jesus. E eu espero que você também segure na mão de Jesus. Jesus quer te dar a vitória. Ele quer andar ao seu lado, quer colocar a mão no seu ombro
quer te dar a vitória. E acima de tudo, Jesus quer dizer a você o seguinte: assim como eu venci o diabo, assim como venci o mundo, você também pode vencer. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, no mundo você vai ter problemas, como o diabo tentou me prejudicar, o diabo vai tentar te prejudicar também. No mundo tereis aflições, no mundo você vai ter problemas, no mundo você vai ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, diz João 16:33, eu venci o mundo, e assim como Cristo venceu o mundo, você também pode vencer. Mas não esqueça, você tem um grande amigo, você tem um grande ser, que é Jesus, sabe aonde? No céu, à direita de Deus. E nesse momento, exatamente nesse momento, olha no seu relógio, veja que horas são, e você vai ver que Jesus, nesse momento, está diante de Deus, ouvindo tudo isso aqui que nós estamos falando, e está pronto para te ajudar. É só você se ajoelhar, é só você fechar os seus olhos, é só você orar e você vai receber a bênção da intercessão de Cristo Jesus. E aquele problema que para você era uma montanha, um grande problema, uma montanha intransponível, quando você ora, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, aquele grande problema acaba e vira um montinho desse tamanho e você pode ultrapassar, porque Jesus te deu força e poder. E para finalizar, eu quero dizer que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nas nuvens dos céus, você pode inclusive ver na tela sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Ele quer levar você e eu para o céu. E aí, que tal? Vamos? Claro que sim. Eu já estou aqui sentindo vontade de ir para o céu, sentindo saudade de Jesus. E hoje entendemos que verdade maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos agora orar pela sua decisão. Querido Pai Celestial, obrigado por Jesus. Jesus que é o nosso amigo, é o nosso mediador, é o nosso Salvador. Obrigado porque hoje decidimos servir a Jesus, ter Jesus no coração e aceitá-lo como único mediador entre o Senhor e nós. Muito obrigado mesmo por esta bênção, em nome de Jesus. Amém.